Quais são os produtos principais? Hoje tem lançado o Exxon, que é o exoesqueleto, Uhum. né, que é para levantar, andar e sentar. Isso é interessante, eu tava vendo uns vídeos desses. Esse é um equipamento foda. Bonito ver ele de perto. Como é que ele funciona? Ele tá conectado com o que no corpo humano? Não, ali ele não está conectado em nada. Ali a pessoa vai controlar por botão. O joystick é na muleta e a pessoa controla o levantar, controla o andar, o parar e o sentar. Ah, entendi. Ele te empurra, digamos assim. Ele vai te orientando. Não, ele não te orienta. Porque quando você está falando de um paraplégico total, ou um tetraplégico, eles não têm movimento nenhum. Quem anda é o robô. A diferença é que a pessoa está presa nele. Uhum, entendi. Entendeu? Uhum. Então ele vai te empurrando, assim, ele vai... Ele vai caminhando, né? O levantar é ele que levanta a pessoa, andar é ele. Quem faz tudo é ele. Uhum. E daí, como a pessoa está presa no equipamento, o corpo vai acompanhando aquilo que ele está fazendo. E qual é a maior dificuldade de criar esse equipamento que está ligado com a anatomia humana, com a biomecânica do ser humano? Existe um grau de complexidade, porque é assim, você está fazendo. Primeiro, o nosso corpo ele tenta fazer movimentos que o equipamento não está fazendo. Então a primeira coisa que ele tem que fazer é conter isso. Só que ele não pode conter por áreas que podem machucar. Então tem os pontos certos para ele conter. Outra coisa é que a estruturação, posição dos eixos dele, que é a posição do eixo de joelho e do eixo de quadril, né, que é o eixo do fêmur, a posição desses eixos também ela é, tanto que a regulagem dele só acerta em pontos que são funcionais. Porque o nosso corpo ele é todo interligado. Os nossos músculos são todos interligados. Se você lesiona um músculo, isso num efeito cascata vai lesionar outro. Então, falar em fazer exoesqueleto é muito legal. Só que a questão é, a gente tem uma chance muito grande no futuro, a gente ter pessoas com lesões em decorrência de exoesqueletos. A longo prazo? A longo prazo. Porque existe toda uma acomodação biomecânica que tem que se levar em conta. A gente também precisa entender não só essa questão da biomecânica, mas também fisiologia humana. Porque você imagina que, vou pegar, por exemplo, a gente tem o DAF, que é o de aumento de força. Ele não é de alívio de esforço, tá? Ele é de aumento de força. Então ele aumenta 10 quilos. Você pega isso. Isso tem que ser feito de um jeito que a pessoa, com o tempo de uso do equipamento, não atrofia algum músculo. Mas esse é o objetivo, qual é o objetivo desse equipamento? E isso é uma rebolada louca, né? Pra você juntar, né? Oi? Qual é o objetivo desse equipamento que aumenta a força? Do qual? O DAF. O DAF é aumentar a força. É porque, assim, em linhas de produção que tem que carregar muito peso, imagina aquele cara que carrega caixas de 20 quilos. Ele tem um alívio de 10. E a ideia é que isso seja usado nessas profissões. Nessas profissões, exatamente. O grande problema a ser resolvido é como ter isso sem que aquela pessoa deixe de usar o músculo e a longo prazo aquele músculo seja inutilizado no corpo dela. Exatamente. Entendi. Ele tem que continuar utilizando a musculatura e ele tem que fazer uma compensação. Porque a gente tem que pensar que aquele cara que carrega uma caixa de 20, com um equipamento desse ele vai carregar uma caixa de 30, né? Porque vai ser isso que vai acontecer. Porque o problema é, uma coisa é feita para um benefício, mas as pessoas geralmente não usam aquilo daquele jeito, né? Então, muito provavelmente, as pessoas vão fazer isso para aumentar. Para carregar mais caixas. Para carregar mais caixas. E aí você tem que ter um compensatório no próprio equipamento. Nesse caso, o compensatório dele está na estrutura do apoio costal. A gente consegue ver uma imagem desse equipamento agora? Eu acho que não tem imagem. Não tem? Eu acho que só tem imagem do projeto. E a do exoesqueleto Acho que tá lá no da Cycor. Oi? E a do exoesqueleto a gente consegue ver, né? Não é o mesmo projeto, né? São dois diferentes. São dois diferentes. Esse é o segredo da Cycor. Por favor. Vê onde que tá escrito DAF. Não, acho que tem que estar mais pra cima, pela lógica. Não, ali eu vi DAF. Você tá muito rápido. Mais pra baixo. Ali, ó. Exxon DAF. Aí. Ah, tá. Não, esse aí era pra fazer... Foi quando foi feito... Testar a fibra de carbono que é usada no braço dele.
Mais para baixo um pouco, por favor. Porra, vai dizer que só tá no meu também. Tô de olho aqui. Tem essas mãos também que são... ali, ó, Exxon, esse é o não, Exxon DAF. Tem um outro post dá uma olhada nesse aí pra ver se... Esse é o SR. Esse é pra quê? Esse é o pra levantar, andar e sentar. Tá. O DAF é o desenho do projeto. Esse é o projeto. Ele não saiu do papel ainda? Não, ele saiu. Ele tá quase igual. Cara, interessante. Deixa eu ver ele. Ele tá quase igual. Tem pouquíssima diferença do... Tá a diferença na disposição dos motores. Eu mudei a disposição dos motores. Esse aí. Então esse aí ele vai ser só um... Não é tão complexo quanto o outro? Ou é tão complexo quanto? A diferença entre os dois é que o outro, ele suporta um peso muito maior, né? Ele vai a 95 quilos. E esse aí é 10, né? Esse aqui só vai no braço, pelo que eu tô vendo. Só vai no braço, né? Só. Ali, atrás ali, alguma coisa também que vai na coluna ali? É que ele tem a estrutura de suporte da coluna, né? Isso é muito importante. Se não tivesse isso, ia acontecer o quê? Se não tivesse suporte da coluna? Nossa, eu não gosto nem de imaginar. Provavelmente a gente ia ter deslocamento de ombro. Mas, por causa da força dele, né? Mas ia ser na hora ou ia ser a longo prazo? Usando. Talvez fadigasse bastante primeiro para daí acontecer. Mas não no longo prazo muito não. Eu tô falando de curto a médio prazo. Se ele não tivesse essa sustentação ali, ainda mais... Esse formato da sustentação é proposital, tá? Isso ali não é estético, não é sozinho, desenho, assim? É isso. Não, de baixo ali, tipo costelinhas, assim. Sim. Uhum. Aquilo ali é proposital. Aquilo ali é para fazer a distribuição de carga em músculos costais de maneira que não interfira nos músculos intercostais, que são os músculos que estão mais próximos da caixa torácica. Mas aí não vai de cada indivíduo? Como é que se faz personalidade? Não? Não, todo mundo usa igual. É? Não muda a posição? Um cara mais alto, um cara mais gordo? É que daí tem um ajuste, né? Você tem regulagem dele. Então esse aí é para aumentar a força. E o outro é para pessoas que sofreram acidente, tiveram algum problema, acidente, né? ou tiveram sequela de poliomielite, ou nasceram sem... E esse já está sendo usado e testado, esse né? Esse já. Isso já aí a gente tem algumas pessoas que estão dando alguns feedbacks positivos e tem algumas pessoas que estão dando ideias de melhorias. Tem pessoas em teste, então, agora, nesse momento, voluntários ou pessoas que compraram? Não é em teste, não. É porque ele tá... esse já é um beta, né? Então, ele já sai em escala. É que daí a gente tem uma quantidade de testes que foi feita numa quantidade de usuários. Mas a gente está falando, por exemplo, se uma pessoa que tem uma lesão, vamos supor, na T7. Que a torácica, a sétima torácica, é a sétima vértebra torácica. Eu tenho uma lesão numa T7, eu tenho uma condição física potencialmente diferente da sua, se você tiver uma na T7. Porque daí tem questões genéticas influenciando, como foi o acidente, mesmo sendo uma lesão na T7, né, tem diferença. Tem... Se você faz físio ou se eu faço físio, quanto tempo de físio. Então, como é que foi o tratamento pós-trauma. Então, tem uma série de fatores que não tem como a gente ter todo esse leque de informações em um curto período de tempo. A gente vai levar 10 anos nesse leque todo de informações. Então, é assim, sempre vai sair uma versão melhor. Aí, o que a gente vai fazer para o pessoal não ter que comprar equipamento de novo primeiro, a gente está lançando o Andrômeda, que é o sistema operacional para o exoesqueleto. Então, outras empresas que vão desenvolver exoesqueletos vão poder usar o Andrômeda. E aí, o próprio Andrômeda que vai estar no Exxon, ele já sai com a entrada USB para fazer as atualizações via internet. Porque daí não precisa tá trocando equipamento. Porque eu acho uma puta de uma sacanagem, a pessoa vai lá, compra o equipamento. Sim. Aí você vai lá, lança o outro, o cara para ter uma coisa melhor tem que ir lá e comprar outro. Sim, do iPhone. Porra, cara. Meu, sacanagem, depois vende sem carregador de bateria.
E sem fone e também. sem fone ainda. Mas esse equipamento... Ou vender o Exxon sem pé e sem bateria. Tu vislumbra que ele seja menor ou ele tem que ser assim? Menor. A ideia é que ele seja futuramente menor. Existe um motivo para ele ser desse tamanho. Você imagina ele carregar uma pessoa ali de 90 quilos. Ele está fazendo tudo. Porque a gente tem um detalhe que é o peso mórbido. Uma coisa é você pesar uma pessoa que anda, que tem sustentação do corpo, tal. Outra coisa é você pesar uma pessoa que de um ponto para baixo ela não tem controle nenhum. Muda. Dá alteração no peso. Então tem uma série de fatores que eles têm que ser... O pessoal fala assim, é motor de limpador de para-brisas de carro, porque é parecido, né? Eu falo assim, não é não. É porque é um motor agrícola. Ali não é pouca coisa. E ali dentro ainda vai toda uma caixa de redução com 4 engrenagens. Cara. Fazendo todo aquele torque. Porque para e pensa o seguinte. Em cima de você tem 100 toneladas de oxigênio. Teu corpo está sustentando isso, tá? Nesse exato momento. Você tem 100 toneladas de oxigênio em cima de você. Aí você tem... Pensa no cálculo de inércia, lembra? Para sair da inércia. Puta, pensa nisso com 100 toneladas de oxigênio em cima de você. Aí tem o esforço mecânico que você faz. Tem se você está fadigado, se você comeu bem. Porque se você comeu bem, você tem bastante energia no teu corpo. Se você não comeu bem, o teu corpo está usando reserva do próprio organismo. Porque o nosso corpo é canibal. Ele vai comendo a si mesmo para produzir energia. Que o foco dele é produzir energia. Né? O cérebro só pensa nisso. Então tem uma série de fatores que fazem com que ele tenha que ter essa robustez para poder aguentar. Porque a gente aqui, por exemplo, a gente está andando, tem um ambiente com carpê. Agora a gente sabe que as pessoas não vão andar num ambiente com carpê. E o cara que andar numa rua, uma calçada acidentada, entendeu? E ele tem que dar conta de tudo isso. E dar conta de tudo isso, conversa outra. Mas a ideia é que futuramente ele seja menor, mas para isso a Cycor tem um projeto de um motor. A gente vai desenvolver um motor próprio para conseguir atingir a mesma referência que a gente tem hoje, utilizando o motor, mais aquela estrutura toda de engrenagem.